boas novas. O que é boa nova? É o Evangelho, aleluia. O Evangelho que pode transformar o homem. Eu vejo aqui na minha frente pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Pessoas que antes tinham uma vida diferente, aleluia. Eram pessoas que estavam presas na idolatria. Eram pessoas que estavam presas na prostituição. Eram pessoas que estavam presas nos vícios do álcool, da droga. Eram pessoas que estavam presas, aleluia, em diversas situações. Mas quando creram no Evangelho, oh glória, receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E diz a Bíblia que quando nós confessamos Jesus, também nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A partir de confessar a Cristo, somos filhos de Deus. Cremos em Cristo e recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, de contrapartida, ele começa a mudar o nosso coração. Ele começa a nos melhorar, aleluia. Porque todos nós que confessamos a Jesus, nós não sabíamos nem falar da Bíblia. Nós não sabíamos nem nos comportar, aleluia. Nós confessamos pela fé. Foi a palavra que despertou em nossos corações. A gente não sabia nada da Bíblia. Nada. Mas a gente acreditou na pregação que alguém estava pregando. O Espírito Santo trouxe ao nosso coração e a gente se levantou e disse: eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador. E a gente confessa Jesus, meus irmãos, e a gente fica ali adorando. A gente não sabe porquê. É algo que acontece de dentro para fora. Mas ao longo dos dias a gente vai começando a aprender, o Espírito Santo vai começando a abrir nossos corações, a nossa mente, e a gente vai entendendo realmente que Deus nos tirou das trevas para a luz. A gente começa a entender realmente que nós estávamos indo para a morte, mas Deus nos tirou para a vida. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A maior preocupação de Deus, meus irmãos, era com isso. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que tem depois desta vida? São as perguntas que permeiam o coração do homem. Mas o Espírito de Deus preenche o homem por completo. Louvado seja o nome do Senhor. E através da Bíblia Sagrada nós não temos erro. Nós não nos enganamos para onde vamos, de quem somos. Aqui confessamos, aleluia. Nós temos convicção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do Evangelho que salva o homem. Portanto, a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares. É necessário haver uma manifestação humana. A Bíblia diz que Deus agiu. Deus olhou e viu aquela sua criação, seus filhos. Viu o povo andando, aleluia, sem rumo. A Bíblia diz que eles estavam como ovelhas sem pastores. Glória a Deus. Andavam segundo o pensamento de cada um. Mas ele, quando viu isso, disse: só tem um jeito de eu reconciliar a humanidade comigo. Aleluia. Nós temos que entender isso, e isso é pela fé. Nós estamos pregando. E o que é que tem acontecido? A banalização. As mídias, elas se aproveitam dos erros humanos. E ela joga lama no Evangelho Sagrado. Ela aproveita um homem que errou, um homem que enganou, um homem que mentiu, e ela quer jogar lama na Bíblia Sagrada. Que é para as pessoas não crerem mais no Evangelho. Mas Jesus disse: acreditai no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é chegado, crede no Evangelho. Eu, irmãos, já vi muitas coisas nas redes sociais, na internet, porque hoje todo mundo vê. Toda criança tem acesso aos telefones e sabe tudo. Aleluia. Mas eu não me deixo me enganar pelo aquilo que eu vejo. Eu olho para a palavra de Deus que me ensina dizendo: ei, haverá tempos difíceis, tempos de homens enganadores, homens mentirosos. A Bíblia me ensina isso. Aleluia. A Bíblia já ensinou o seu povo, aleluia, a se defender desses tempos tão difíceis que está chegando. E para que o inimigo tem trabalhado desse jeito, meus irmãos? Para as pessoas não confessarem a Cristo. Ora, Deus agiu, Deus se manifestou, e a Bíblia diz que Deus deu o seu tudo. O seu filho. Deus deu para, através da fé nele, o homem seja alcançado para a vida eterna. Sabe o que é que me impressiona? É que muitos que já confessaram a Jesus, hoje largaram a fé também. Muitos, irmãos, que já confessaram a Cristo, hoje deixaram de seguir a Cristo. E agora, deixando de seguir a Cristo, passam a ser instrumentos usados
para banalizar ainda mais o Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, neste lugar. A palavra de Deus não muda. Jesus disse que não cairá um tio desta palavra sem que tudo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que aquele que tem fé, ou glória, vive pela fé. Viver pela fé é ir de contra tudo que está aí no mundo. Aleluia. É rejeitar toda a manifestação do mundo que trabalha, que se opõe contra Deus. Se opõe contra a Bíblia. Para que as pessoas não leiam a Bíblia, para que as pessoas não entendam o que está escrito. Se opõe contra a família. Se opõe, louvado seja o nome do Senhor, contra os direitos. Aleluia. Mas nós estamos pregando uma fé poderosa. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que o teu coração tem que crer. E crer aqui, meus irmãos, nos leva a ir mais além. Oh, glória. A fé nos leva a aprender a entender, olhar para Jesus. E alguém diz, Jesus, esse aí é só um judeu que nem nós, é filho de José. E você diz, esse aqui é Jesus de Nazaré. Esse aqui é filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É alguém dizendo, ei irmão, isso aí é só mentira. Esses irmãos são tudo doidos. É alguém dizendo, mas eu creio no Evangelho, porque o irmãozinho estava pregando lá, mas era alguma coisa que entrava no meu coração e a gente não sabe dizer o que é, porque a gente não sabe dizer que é o Espírito Santo que está convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Jesus diz? Jesus diz lá em João, capítulo 7, ele diz, vinde a mim e bebei desta água. Quem tomar desta água, rios de água-vida sairão de dentro dele. Olha que palavra interessante. Aquele que tomar desta água, rios de água-vida sairão do seu ventre. Venha. Quem tem sede, venha. É o convite de Deus para a tua vida. Quem acredita, quem crê, venha a Cristo. Quem crê verdadeiramente, luta, venha a Cristo, porque Cristo supre todas as necessidades, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite de Cristo é para que o homem que crê nele, venha a ele. Oh, glória. E eu louvo a Deus, porque nessa noite tem muitos aqui que já vieram a Cristo. Aleluia. E nós estamos proclamando o Evangelho, continuaremos proclamando essa fé. O que nós estamos pregando aqui é uma fé que nasce dentro do coração do homem. Ei, não me pergunte como, eu não sei, mas uma coisa eu posso até lhe dizer, é pelo ouvir, e o ouvir o Evangelho. É pela pregação que começa a nascer uma fé em nosso coração, e a gente começa a colocar na balança a nossa vida. A gente começa a colocar, rapaz, será que isso que eu estou fazendo é legal mesmo? Porque eu sinto uma cobrança, eu sinto assim que eu estou errado, eu não sei se eu estou certo fazendo tal coisa. Isso já é o Espírito Santo trabalhando em nosso coração. Aleluia. E ele trabalha em nosso coração para que a gente possa caminhar rumo a Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E tomarmos posse da salvação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Como é importante, meus irmãos, atentarmos para isso. Enquanto estamos pregando a palavra de Deus, Deus, através da sua palavra, está despertando no coração das pessoas fé. Fé salvífica. E o que é uma fé salvífica? É a fé no Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não há outro nome para que o homem seja salvo. Não há alguém que possa chegar como intercessor diante de Deus pelo homem. Pois só Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Isso é interessante, isso aqui é a loucura da pregação. Porque o nosso rei, o nosso redentor, aleluia, foi à cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso é para quem crê, isso é para quem crê, oh glória. E a Bíblia ainda nos diz que ele subiu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, oh glória. A Bíblia diz ainda que ele venceu a morte e o inferno. E ele tem poder para te dar vida àqueles que vierem a ele, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que só é dado ao homem direito de morrer uma única vez. Aleluia. Após isso segue-se o juízo. Isso quer dizer que após esta vida tem outra vida paralela a essa nossa. É o mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito, louvado seja o nome do Senhor. Portanto,
Cristo veio ao mundo como homem, sofreu, padeceu, para poder justamente nos dar direcionamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E é pela pregação do Evangelho que se anuncia o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus chegou no meio dos homens. O reino de Deus é pregado no meio dos homens. Como? Por Jesus nosso Senhor. É através dele, é pelos atos dele. E mais de 2000 anos já se passaram. Mas a Bíblia Sagrada está mais em evidência do que nunca. Tudo o que está acontecendo no mundo, repito, tudo o que está acontecendo no mundo, Jesus deixou tudo escrito ali. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo escrito ali, tudo o que está acontecendo no mundo. E eu proclamo o Evangelho, porque o Evangelho é a justiça de Deus, para que todo aquele que nele crê não venha ser confundido. Confundido aqui é ser enganado. Confundido aqui é distorcer o caminho. É ser seduzido para seguir um caminho que não há salvação, que não há fundamentos. Mas Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, através da sua obra no Calvário, continua salvando aqueles que vierem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías diz, aleluia, que Ele levou sobre si o pecado de todos. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que aquele que vem a Ele, vem carregado de pecado, vem, aleluia, com o pecado de Adão, vem, mas em Cristo Jesus sai mais alvo do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo arranca tudo aquilo que está sobre o teu coração, sobre a tua alma, a tristeza, o peso, aleluia, e aí coloca, aleluia, somente um jugo suave. Louvado seja o nome de Jesus. Nós continuamos pregando e dizendo só por Cristo, só em Cristo há salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas não têm recebido de Deus, por intermédio de Cristo, não só perdão, mas curas. Jesus dizia para alguém, teus pecados estão perdoados. Mas alguém que estava do lado, como sempre, não acreditava e dizia, esse daí pode perdoar algum pecado? Ele é só filho do carpinteiro. Aí Jesus, conhecendo o coração do homem, que é um coração duvidoso, alguém crê, mas alguém duvida, Jesus diz, pois então pronto, é mais fácil perdoar o pecado dele ou dizer a ele, te levanta porque tu está curado. Aleluia. E aí Jesus curava o camarada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda hoje é assim. Tem momentos que o milagre acontece. E você sabe para que acontece o milagre? É para poder apresentar o reino de Deus às pessoas que têm corações duros. Aleluia! E quando as pessoas verificam aquilo, deixa eu te falar uma coisa. O problema é justamente esse. Porque quando Jesus se apresenta, quanto mais Jesus se apresenta, mais ele tira a dúvida que há no nosso coração. E quanto mais ele tirar a dúvida que há no nosso coração, mais nós temos certeza que é Deus que está falando. E quanto mais nós temos certeza que é Deus que está falando e negamos, mais nós desviamos do caminho da verdade. Em dado momento, Jesus disse, Cafarnaum, quantos milagres não foram feitos em ti? Se tivesse sido feito esses milagres em outro canto, todos teriam sido salvos. Quanto mais os milagres aconteciam, mais alguém descria de Cristo Jesus. Porque o convencimento a gente não quer. A gente não quer mudar de vida. A gente não quer mudar de atitude. A gente não quer deixar os caminhos antigos para seguir a Cristo. E aí Cristo se apresenta dizendo, mas eu quero te salvar. Eu estou com a mão estendida para te salvar. Eu quero te tirar tudo do pecado. Aleluia. Eu quero limpar. Eu quero te deixar alvo como a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós cremos no poder da palavra de Deus. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares. O que o homem tem, irmãos, para fazer? Deus envia a mensagem. A mensagem causa no homem algo extraordinário. Ela começa a mexer por dentro do homem que outro homem não consegue ver. É algo íntimo. É o Espírito de Deus quem faz. Na hora da pregação do Evangelho. Enquanto está se pregando o Evangelho, dentro do coração do homem há uma guerra espiritual extraordinária. Porque o Espírito de Deus quer levar o homem a confessar a Cristo. Mas a carne do homem não quer nada com Deus. A nossa carne, ela milita contra o Espírito de Deus. Contra as coisas de Deus, contra o culto, contra tudo. Ela se opõe. Mas o Espírito está lá tentando. E a pregação está acontecendo, oh glória.
Mas de repente aquele que creu, aleluia, começa a ter uma vontade de ir à frente, começa a ter uma vontade de levantar a mão, começa a ter vontade de confessar a Jesus. Oh glória! E começa a nascer naquele coração fé. É algo que a gente não sabe como acontece. A Bíblia diz que Deus dá crescimento à semente e a gente não sabe como foi que Ele fez isso. De um dia para o outro a semente nasce. Aleluia. Às vezes a gente está pregando um culto como esse hoje, muitos estão aqui ouvindo, outros estão distantes, mas lá onde a pessoa está, a palavra está penetrando em seu coração. Aleluia. E ela está incomodada, ela não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo algo no seu coração, e aquilo é fé que está sendo brotada dentro do coração dela, para ela crer, porque se Deus não fizesse com que nós crêssemos, nós não seríamos salvos. Aleluia. Então Deus não somente deu o seu Filho, mas enviou a mensagem para nós. Nos enviou a mensagem e através do seu Espírito Ele começa a trabalhar o nosso interior. Perceba que Deus faz tudo para salvar o homem. Porque só em dar o seu Filho já era suficiente. Mas Deus quer que o homem venha de encontro a Ele. Ei, vinde a mim! Mas Deus sabe que o homem muitas das vezes não tem força para ir vir a Ele. Cristo às vezes vai de encontro ao homem. E quando Ele vai ainda, Ele dá a mão ao homem e diz, deixa eu te levantar daí. Ei, quanto tempo tu está aí? Tu quer ser curado? Eu estou aqui tantos anos, mas não... 38 anos, mas ninguém me ajuda. Aí Jesus disse, pois eu vou te curar. Levanta daí. Muitas das vezes, Deus envia o anjo até o homem. Envia a mensagem até o homem. Deus quer salvar o homem. O homem se perderá porque não confiará, não acreditará na mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus deixou isso muito claro. Nós devemos crer no Evangelho. E como crer, irmãos, no meio de tudo isso que está acontecendo? É muito fácil. É só você olhar para o que está acontecendo no mundo. Olhe para o que está acontecendo e leia a Bíblia. Leia o Evangelho de Mateus. Eu digo até os capítulos para você, para ir direto ao ponto. Leia a partir do capítulo 24. Você vai ver que tudo que Jesus falou está acontecendo agora. Oh, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, Deus, aleluia, tem trabalhado e trabalhado pesado para salvar o homem. A causa de eu estar aqui nessa noite é porque Deus muitas vezes enviou mensagens até o meu coração. Me deu a mão e me levantou de onde eu estava. Então, o homem só será condenado por rejeição do Evangelho. Então, quanto mais você ouvir o convite de Deus e mais você resistir, diz a Bíblia, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se nós endurecermos nosso coração, é fecharmos a porta. A porta pela qual Zaqueu abriu para que Jesus entrasse na sua casa. Aleluia. Zaqueu abre a porta e Jesus entra. E quando Jesus entra, há transformação de caráter. Aleluia. Zaqueu roubava, mas não rouba mais. Zaqueu defraudava as pessoas, mas agora não faz mais isso. Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta. Fechou a porta. Não permite mais que o Espírito de Deus conduza a gente na verdade. Quantas pessoas não têm feito isso? Quantas pessoas não têm fechado as portas do seu coração para não crer mais no Evangelho? Por quê, irmão? Porque viu algum escândalo. Porque viu alguma coisa acontecendo. Porque ou então tem algum desejo que quer fazer, mas sabe que é proibido pela palavra. Sabe que está indo de contra a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos amados do Senhor, essa noite é uma noite de proclamação do Evangelho neste lugar. Nós estamos proclamando fé. Como está a tua fé? E eu falo da fé em Cristo para ser salvo. Porque nós temos fé em obras. Os irmãos bem sabem que existe a fé nas obras. A gente crê que vai acontecer, a gente acredita que a gente vai conseguir aquela bênção e a gente consegue. Mas existe a fé salvífica. E a fé salvífica, para nós sermos salvos, nós precisamos obedecer a Cristo. Nós precisamos confessar a Cristo. Nós temos princípios importantes para atender para ser salvo. A fé em obras não. Você crê, eu creio que eu vou conseguir aquela bênção. Oh, glória, consegue. Aí diz, oh, rapaz, graças a Deus, consegui a bênção aí, oh, graças a Deus. Eita, glória. Mas a fé salvífica, ela requer crer e confessar. Ela requer que o homem reconheça a necessidade da salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor.
A Bíblia diz em João, aleluia, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque ele veio e não creram nele. Da justiça porque ele veio e não verão mais a ele subirá para o céu. Então fará-se justiça porque duvidaram. Oh, glória. Glória a Deus. A justiça de Deus é pregada no Evangelho. Olha que coisa interessante. E do juízo, porque o Deus desse século já está condenado. Olha que importância, meus irmãos, nós temos de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tomarmos a decisão de nos levantarmos, não por nossas próprias forças. Deixa eu te dizer, o próprio Deus indaga o teu coração e diz: levanta e vem a mim. Vem a mim, aquele que tem sede. Vem a mim. E ele continua chamando. E deixa eu te falar, não só hoje. Ele vai em todos os lugares atrás de você. Portanto, nós devemos entender o que é que a palavra diz. Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus continua chamando o homem à salvação. Deus continua, irmão Marcelo, chamando o homem para as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante é que o homem pecador, escuta, o homem pecador, mas o homem pecador que tem um temor no seu coração, e Deus conhece os corações. Às vezes a gente ignora alguém, e Deus está falando para aquela pessoa para ela ser salva, está chamando ela para salvação, e a gente está pensando, essa pessoa, mas Deus conhece os corações. Louvado seja o nome do Senhor. O teu coração crê, com a tua boca faz confissão, e se o teu coração crê, será salvo. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que procede o bem e o mal. Está no nosso coração. As decisões estão no nosso coração. Quando eu creio, a minha decisão, a minha boca só confessa se o meu coração crê. Se o meu coração não crê, minha boca não confessa. Então é preciso primeiro o meu coração crer. E se o meu coração crer, a minha boca confessar, os meus frutos revelarão a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória! Como é maravilhoso olharmos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Para aquilo que Jesus deixou para nós. Para aquilo que Jesus deixou para o homem. O que nós estamos pregando é a fé em Jesus. É a fé na salvação. Enquanto eu falava dos ladrões aqui, os irmãos perceberam que alguém que vivenciou, que viveu, que estava na mesma situação, dizia: esse daí não é filho de Deus, não. Mas alguém que estava na mesma situação dizia: esse aí é filho de Deus. Aleluia. Por que ele dizia isso, irmãos? Se ele vivenciou as mesmas coisas. É por causa que nas Escrituras os profetas falavam que Jesus tinha que padecer todas aquelas coisas. E eles, como bons judeus que eram, conheciam a palavra de Deus. Nós não conhecemos. Nós que somos do Brasil não conhecemos a palavra. Por isso é que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. É por isso que alguém tem que crer pela pregação. A loucura da pregação é quando alguém está pregando e diz: ei, irmão, ô glória, Jesus está voltando. Ô glória, Deus irá trazer um juízo. Mas vocês têm um escape. O que é? Arrepende-te e aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Aleluia. A loucura da pregação continua sendo a mesma. Não mudou. É a mesma coisa. A fé em Cristo é do mesmo jeito. Glória, não precisa muita coisa. É só crer em Cristo. Oh, glória, Jesus. É só crer em Cristo para ser salvo. Glória, o que foi que foi dito nessa noite hoje? Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai ter momentos, e a nossa leitura oficial disse: todo aquele que clamar a mim será salvo. Todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Há dois momentos para a salvação nossa aqui na terra. Há um momento de salvação de doenças e enfermidades, ou perigos de morte. E a gente vai encontrar isso diversas vezes nas Escrituras. Como por exemplo, quando os discípulos estavam num barco, e o barco estava para naufragar, e eles clamaram por Jesus. Jesus disse: ô homens de pequena fé. Jesus está dizendo: com a fé em mim, pelo meu nome, vocês poderiam ter repreendido esses ventos, essa angústia. E a fé lá do outro lado. Gerações e gerações já se foram. É duro isso, irmãos, mas é verdade. Gerações já se foram. Já partiram desse lugar para lá. E nós agora estamos aqui. É nós que estamos aqui. Aleluia. A pergunta é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque
alguém que creu, desceu à sepultura e está lá esperando Jesus. Aleluia, Deus. Nós temos que crer também. A opção é nossa. Ei, não importa o que tenha, não importa o que digam, não importa o que falem. O que importa é se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ô glória. Porque se você crê de fato, você não vai importar para o que falam, você não vai importar para o que dizem, você vai dizer, foi a minha escolha, o meu coração crê que Ele é Filho de Deus e eu não abro mão disso, louvado seja o nome do Senhor. Porque vai aparecer muitas pessoas dizendo que é tudo mentira, pessoas dizendo que é engano, e etc, para quê? Para atingir a nossa fé. Mas, se você crê de fato, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós pregamos nessa noite o Evangelho, aleluia, que nos leva a crer, acreditar em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de nossas almas. Nós estamos aqui com alegria, imaginando e lembrando que Deus nos deu uma oportunidade. O Salmo de número 100 diz que foi Ele quem nos fez ovelhas do seu pasto. E ainda diz que a verdade de Deus se estende de geração em geração. Isso quer dizer, meus irmãos, como eu acabava de falar, que muitas gerações já passaram. Mas nós somos alcançados agora pela palavra de Deus. A mesma palavra que alcançou a geração passada. Aleluia. A mesma mensagem do Evangelho que alcançou a geração anterior. Nos alcançou agora. Por isso, graças a Deus que você já confessou Jesus, que você já deu um passo. Mas permaneça firme na fé em Cristo Jesus, pois o homem só será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Oh, glória a Deus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que acreditar no Evangelho vai acreditar no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Portanto, meus irmãos, essa noite é uma noite de oportunidade. O convite de Jesus, aleluia. Você que está ouvindo o eco desse microfone, se você ouve nessa noite a voz de Deus lhe chamando, é um momento esse, é exclusivo. É o momento em que nós iremos orar pela sua vida. É o momento em que você se levanta com a força que o Espírito de Deus vai dar a você e vai dizer, eu quero esse Jesus. Eu vou tomar minha decisão. Eu vou confessar a Cristo. Esse é o momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós te facultamos esse convite. Louvado seja o nome de Jesus. Se há alguém em nosso meio que ouviu a voz de Deus através dessa mensagem, da loucura desta pregação, como diz o apóstolo Paulo, esse é o momento de confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. É o momento que nós devemos, em nosso coração, dar vitória a Deus, dar vitória ao Espírito Santo. Devemos nos levantar e não temer. Diz a Bíblia, se você crê com teu coração e com a tua boca confessares, será salvo. Portanto, meus irmãos, esse é o momento e nós perguntamos se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite. Se tiver, você se levanta, você vem aqui, ou então você que estava aqui nas proximidades, está sentindo Deus lhe chamando, venha em nome de Jesus, venha para nós fazermos essa oração por você. Se não tem ninguém, nós já iremos encerrar esse momento adorando a Jesus. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé em nome do Senhor.